Queridos, nós estamos trabalhando num tema, logo depois que aconteceu aquela inundação aqui nesse prédio, em outubro, o Senhor nos deu a orientação de estarmos revisitando o tema sobre a restauração dos muros de Neemias e também das 12 portas. É claro que eu não consegui dar uma sequência semana após semana, porque tinha outras atividades acontecendo, de final de ano. Mas eu separei de duas em duas e fui trabalhando-as. Hoje nós finalizaremos esse tempo dessas 12 portas com as últimas duas que eu separei para falar a vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a porta velha e a porta de Mifcade. Essas duas portas, qual era a função dessas duas portas, qual a verdade espiritual que nós podemos extrair, qual o contexto exegético da época e aquilo que traz para nós como revelação espiritual para os dias de hoje. Porque a restauração das portas, ela tem a ver com áreas em nossas vidas que também devem ser restauradas. Tudo que está na palavra, no Antigo Testamento, é um prenúncio para aquilo que viria no Novo Testamento. As coisas velhas passaram, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Então, a palavra mesmo na Antiga Aliança, ela continua prevalecendo os tempos e se confirmando no tempo presente para que nós possamos, então, ter um retrato da vontade de Deus como igreja para o tempo presente. Infelizmente, eu vejo por aí que muitas pessoas adotam uma postura de que, não, o Velho Testamento já passou, isso já não tem mais valor, agora nós estamos na graça, né? Estamos na graça e parece que tudo é de graça e depois tudo fica sem graça. Então, queridos, nós temos que entender que nós só temos a estrutura de Deus para viver a graça no tempo presente, justamente porque fomos embasados numa lei, fomos embasados numa vontade expressa de Deus, que já foi conhecida desde a antiguidade e hoje nos dá segurança para construir, a partir de Cristo, uma igreja sólida. Se nós formos declarar e verificar aquilo que Jesus mesmo declarou, ali no Sermão do Monte, ele estava revisitando os 10 mandamentos, ele estava revisitando a lei, estava trazendo uma contextualização atualizada para aquilo que Deus já tinha falado na antiguidade. Mas Jesus não é a palavra? Sim. Jesus não era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus? Sim. Então, ele, como palavra, já foi entregue desde o Monte Sinai para nós. Mas ele se manifestou em carne, mas antes de se manifestar em carne, ele se manifestou como a sua lei. Amém? Então, hoje nós estamos aqui, trabalhando, para que nós possamos ser essa igreja. Essa igreja que observa os tempos e as estações, essa igreja que observa o modus operandi de Deus desde a antiguidade, desde os primeiros tempos, e aquilo que Deus também fala nesse e faz nesse tempo presente. Então eu quero ler com vocês no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 6. O capítulo 3 de Neemias é o capítulo que aborda a restauração das portas. Amém? Vamos lá então. A única porta que não aparece no capítulo 3 é a porta de... Quem viu semana passada? Uma porta que não foi necessariamente restaurada, ou pelo menos a Bíblia não cita. Qual é a porta? Que fica ao norte? Porta de Efraim. Amém. Muito obrigado. Vamos lá. Então aqui no capítulo 3, versículo 6, diz assim: Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? Sempre quando a gente lê também o Antigo Testamento, a gente tem muitas sugestões para quem quer dar nome de filho, tá? Tem nome assim, porque para não ficar repetitivo, né? Tem variação de nome. Então a pessoa ela vai ler o Antigo Testamento, aí aparecem uns nomes diferentes, né? Então aqui só num
num versículo já aparecem vários nomes aqui para sugerir para o seu filho, tá bom? Então, nós vemos aqui que Joiada, juntamente com esses homens aqui, que eram seus pais, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Reparar uma porta significa que você está reparando algo que deveria estar naquele lugar, que deveria ter alguma utilidade, mas, por algum motivo, e aqui no caso o motivo era a guerra, ela foi destruída. Jerusalém foi destruída inúmeras vezes, mais de 20 vezes. E nós vemos que aqui, no tempo de Neemias, não foi diferente. Mas qual era o significado da porta velha? Historicamente, preste atenção, historicamente, as portas da cidade eram pontos críticos para comércio, a segurança e a administração. A porta velha provavelmente servia a essas funções gerais, funcionando como um ponto de entrada e saída, além de ser um local de encontros sociais e transações comerciais. Porém, nós entendemos que a porta velha é muito mais do que isso. A porta velha, ela significa que foi uma das primeiras portas construídas. É a porta que detinha uma história, era a porta que aponta para uma história, para um legado, para algo que já vinha acontecendo há muito tempo, porque se essa era velha, subentende-se que as outras portas eram mais recentes. Essa porta velha, então, era uma das principais portas, porque ela veio logo no início da construção da cidade, por isso era chamada assim de porta velha. O que isso tem a ver conosco? E o que isso aponta para uma restauração em nossas vidas? Será que é alguma coisa velha? Não, não é exatamente isso. Mas a restauração da porta velha, ela aponta para nós termos uma doutrina sólida. Doutrina significa ensinamento. Existem alguns padrões, existe uma defesa da fé, e o nome disso, defesa do Evangelho, chama-se apologética na teologia. Existe uma defesa daquilo que é fundamento do Evangelho em nossas vidas, que é aquilo que originalmente, num primeiro momento, quando recebemos Jesus, recebemos a sua palavra e o seu ensino de maneira que ele foi fundamentado em nossas vidas. Eu quero ler com vocês, abre aí na Epístola de Judas, por favor, no capítulo 1, versículo 3. Judas, lá pertinho de Apocalipse. Vamos lá. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, presta atenção nisso, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Olha, vocês vão precisar agora fazer uma defesa da vossa fé, uma fé que é baseada em Cristo Jesus, porque tem alguns aí que se infiltraram no meio da igreja do Senhor e transformaram a graça do Senhor em libertinagem. E com isso, negam a própria fé. Então, o que é libertinagem? Nesse contexto, é quando nós achamos que a graça, ela é algo que nos libera para pecar. Ah, pastor, se eu estivesse no tempo da lei, né, e eu pecasse esse pecado aqui, eu seria apedrejado. Se eu pecasse esse pecado aqui, eu tinha que sacrificar um animal. Se eu estivesse no tempo da lei, mas agora debaixo da graça está tudo certo, dá para pecar tranquilo, porque Deus é amor, Deus é bom, né? Vai dar tudo certo no fim, achando que o sangue de Jesus é um cartão de crédito sem limite e que eu posso simplesmente continuar pecando de maneira libertina, não entendendo que a graça foi para me dar
aquilo que eu não merecia. Mas ela não me dá o direito de rasgar a palavra, ela não me dá o direito de adotar um estilo de vida libertino no sentido de não observar o padrão moral que a palavra nos diz, não observar o padrão que nos foi entregue através da Bíblia. Gente, ser crente hoje, no mundo aí fora, está muito fácil. É só ir na igreja. Para alguns é assim. E eu vejo hoje muitos lugares que não se fala em pecado, que não se fala em santidade, que não se fala em arrependimento, que não se fala em uma vida de abnegação, uma vida de renúncia. Por isso Jesus falou, se você quiser vir após mim, meu querido, você vai tomar sua cruz, mas você vai negar a si mesmo. Ninguém consegue seguir Jesus de verdade se não tiver algum nível de auto-negar-se, de abnegação, de sacrifício. Ninguém consegue. Então, a graça do Senhor, ela não é exatamente de graça, porque há uma parte que nós damos. E qual é a parte? É a nossa vida rendida, a nossa vida entregue, a nossa vida rendida aos pés da cruz, entendendo que não basta somente dizer, sim, eu recebo Jesus como Salvador, mas eu preciso dizer, sim, vem reinar na minha vida, vem ser o meu Senhor. É claro que quando você recebe Jesus e reconhece Ele como único e suficiente Salvador, isso, e você for batizado, isso te dá direito à salvação. Mas a tua vida ela vai entrar no prumo mesmo quando Ele for Senhor. E Deus nunca aceita que nós possamos servir a dois senhores, porque nós vamos agradar um e aborrecer o outro, ou agradar o outro e aborrecer o primeiro. Então, nós temos que entender que viver debaixo da graça é viver debaixo do senhorio de Jesus. E aí, quando nós pensamos em andar debaixo dessa graça, eu vou te dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão. Então, aqui, desde aquela época, na Epístola de Judas já está falando aqui, que muitos transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, quando eu falo de restauração da porta velha, eu falo de restaurar o fundamento original do Evangelho em nossas vidas. O primeiro fundamento é que só há um único caminho, só há uma verdade e só há uma vida. E nós só podemos ir até o Pai, ter acesso através dele. Não adianta pirotecnia do mundo moderno. O que nós temos como essência do Evangelho em nossas vidas é Cristo revelado em nossas vidas, amém? E nós precisamos aprender a andar com Ele. Precisamos aprender a desenvolver relacionamento com Ele, mas também precisamos aprender a andar no caminho de santidade. Um caminho onde nós carregamos a nossa cruz, isso significa todos os dias dizer não para o pecado que bate na nossa porta. Amém? Restaurar a porta velha é entender que nós temos que voltar a esse fundamento. Abre em 2 Timóteo, por favor, capítulo 1, versículo 13. Aqui Paulo falando para o seu querido discípulo. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Presta atenção, guarda, há um depósito, há algo que foi creditado em nossas vidas, isso é graça. Algo que foi creditado, um crédito que nós não merecíamos. Mas há um depósito, há um crédito sobre nós. E ele diz, olha, guarda o bom depósito que foi colocado na tua vida, mediante o Espírito Santo. Quando eu falo de restaurar a porta velha, eu falo de nós realmente guardarmos o crédito original, aquilo que nós recebemos, a revelação inicial, a revelação do Evangelho em nossas vidas, porque passa que muitas vezes, queridos, pessoas que passam muito tempo na igreja,
muitas vezes elas se acostumam com o Evangelho, elas se acostumam a frequentar templos, salões de culto, elas se acostumam a viver no meio do reino, mas também se acostumam a conviver com o mundo aí fora. E daqui um pouco, não discerne mais o que é do Senhor e o que não é. O fundamento parece que ele começa a ser negociado, mas a palavra está nos chamando hoje, guarde o fundamento daquilo que foi depositado na tua vida. Há um depósito feito da parte do Senhor, e isso é para todos. Há um depósito. E não tem crédito maior que Cristo em nós, através do Espírito Santo. Amém? Guarde o fundamento. Então, restaurar a porta velha é permanecer no fundamento. E eu quero falar de duas permanências aqui. Uma delas é no fundamento do Evangelho, no fundamento da palavra, defendendo a nossa fé, no sentido original, no contexto original. Amém? Mas eu quero trazer também um outro fundamento, que é a permanência das nossas vidas. Abre no Salmo 92, 12. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção, meu irmão. O justo florescerá como a palmeira. A palmeira, ela se torna grande, né? Crescerá como o cedro no Líbano. Grande mesmo. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Olha o fundamento aqui, ele é reto, ele é minha rocha, não há injustiça. Mas olha só que interessante que ele fala o seguinte: plantados na casa do Senhor. Tem gente que vive transplantado, né? Tem aqueles que são plantados e tem os transplantados. Você já plantou pode ser num vaso, uma pequena planta, e aí você quer tirar daquele lugar? Não, eu quero transplantar, não sei se essa é a fala correta, transplantar, né? Quero tirar daqui desse vaso ou plantar na terra. Aí tira aqui e bota lá. Aí planta de novo, replanta ali, né? Aí daqui um pouquinho, não quero mais aqui, vou tirar e vou plantar em outro lugar. Não gostei, vou botar no vaso de volta. Essa planta vai sobreviver? Sinceramente. Pode até sobreviver, mas ela vai ter prejuízos. Ela vai ter prejuízo no crescimento dela. Ela vai ter prejuízo no desenvolvimento dela. Ela vai ter que passar por muitas adaptações. E quem sabe, finalmente, ela se adaptou ao solo. Aí, novamente, ela foi arrancada daquele solo e colocada em outro solo. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua vida vai dar muitos frutos quando você entender que você precisa criar raiz em alguma terra. Se a nossa vida for de transplante em transplante, nós vamos viver de adaptação em adaptação. E nunca vamos chegar ao ponto de realmente crescer, amadurecer, desenvolver e dar muitos frutos. Por isso nós, no tempo presente, nós temos que saber onde Deus nos quer. E ali, permitirmos que, na casa do Senhor, termos uma raiz que cresça, porque uma raiz leva muito tempo para crescer. E uma árvore, ela só pode crescer de maneira grande, enorme, abundante, se ela tiver uma raiz também profunda. Se não houver essa raiz, não tem sustentação. Então um crente não prospera se ele ficar sempre de adaptação e adaptação em solo novo. Você precisa, como o Salmo fala, plantados na casa do Senhor. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Você sabe o que é o átrio? Falou muito baixo, não ouvi. Esse é o átrio exterior.
mas tem o átrio interior. O átrio, ele fica dentro daquele local. E aqui, a gente fazendo uma menção do templo de Jerusalém, havia o átrio exterior, é onde tinha aquela primeira parte, era feito em 3 partes, né? O tabernáculo, o templo, o átrio exterior, o átrio interior e o santo dos santos. Então, a Bíblia diz aqui, ó, que você vai florescer nos átrios, ou seja, dentro do aprisco do Senhor. É lá que você vai florescer, mas precisa criar raiz, precisa permanecer, precisa saber onde Deus está falando contigo e dizer assim, aqui é o local que Deus me chamou para criar raiz. Vai bater vento? Vai. Vai bater tempestade? Vai. Mas é ali que você vai florescer. É isso que a palavra está dizendo. Então, quando eu falo em restaurar a porta velha, eu estou falando de restaurar fundamentos que são essenciais. E um deles é permanecer, tanto na palavra, quanto enquanto a sua vida está permanecendo na posição que Deus te colocou. Lembra quando Adão pecou? Deus chama Adão e faz 3 perguntas. Já falei isso algumas vezes aqui. Faz 3 perguntas. A primeira, Adão, onde você está? Ele não começou perguntando qual era o pecado que Adão tinha feito, o que ele tinha feito, que fruto ele havia comido ou não havia comido, se a Eva teve participação. Deus não perguntou nada disso para Adão. Deus perguntou assim, olha, aonde você está? Deus sempre quer saber qual é a nossa posição. Antes de qualquer coisa, Ele quer saber qual é a nossa posição, onde você está posicionado, onde está a sua raiz. Depois Ele pergunta, estou parafraseando, quem mudou a tua maneira de pensar, Adão? Quem mudou a tua maneira de pensar? E aí, por fim, Ele perguntou o que você fez. Muitas vezes a gente fica preocupado com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Deus está querendo saber qual é a nossa posição. E aquilo que está nutrindo a nossa mente, aquilo que está nutrindo o nosso entendimento, é isso que Deus vai buscar no homem. Amém? Então, queridos, indo adiante, essa é a porta velha. E eu quero falar um pouquinho da porta agora de Mifcade, tá? Abre no versículo 31 de Neemias 3. Diz assim, depois dele reparou Malquias, ó, mais um nome de sugestão aqui, filho de um ourives, esse não é nome, tá? Não põe lá no filho. Até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte à porta da guarda, até ao eirado da esquina. Algumas traduções falam Mifcade, outras falam porta da guarda, que é a mesma coisa. Porta da guarda significa, ou Mifcade, significa ordem. Diga, ordem. Restaurar a porta da guarda, ou a porta de Mifcade, significa que nós precisamos restaurar a ordem. Deus não abençoa projetos desordenados. Deus não é um Deus de confusão. Ele não abençoa projeto que não sabe para onde está indo. Ele não põe a mão naquilo que o homem está bagunçando. Sabe por quê? Porque um dos ministérios do diabo é fazer a bagunça. E Deus não tem nada a ver com isso. A bagunça não faz parte. Se você for ver, toda ali o modelo de adoração celestial, o posicionamento dos anjos, se você for ver toda a estrutura do céu, abre lá Ezequiel capítulo 1, que fala da revelação da glória de Deus, você vai ver que lá tudo é organizado, tudo é muito bem organizado. Se você vê a representação das tribos de Israel, quando se estabeleceu na terra, abre Números capítulo 1, você vai ver que tinha 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste, e tinha a tribo e o tabernáculo no centro. Está lá em Números 1, você vai ver lá toda a estruturação. Se você for ver como é que funcionava, por exemplo, o funcionamento das ofertas no templo, abre Levítico capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5, fala das 5 ofertas principais. Tudo era organizado, tinha oferta para rico, para pobre, para não tão pobre, tinha vários modelos que era para a turma daquela época seguir, daquela forma. Então, tudo era organizado no reino de Deus, e tudo é organizado hoje.
Então pensa uma coisa, se há uma correlação do que acontece no mundo espiritual, e essa correlação ela tem a ver com o espiritual, que chama a existência e materializa no natural. Então deixa eu te dizer, quando a minha vida está uma bagunça, quando a minha casa está uma bagunça, quando o meu trabalho, quando a minha mente está uma bagunça, isso é a representação do mundo espiritual do Senhor na minha vida, ou isso é a representação do mundo espiritual das trevas na minha vida? Está tudo fora do lugar? Opa, eu sei, querido, nós chegamos de viagem, e claro que as malas ficam pelo caminho, não deu tempo ainda de organizar as coisas. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma situação pontual. Eu estou falando de pessoas que levam a vida debaixo de uma desordem, principalmente emocional, mental, uma desordem de conduta, de comportamento, uma desordem no procedimento. Não sabem, e a Bíblia diz que a graça dele nos ensina a viver. A graça nos dá instrução para a vida. Então, quando eu estou debaixo da palavra, quando eu estou no fundamento, essa graça ela vai me orientando para que eu possa viver debaixo de ordem. Sabe as dores que você tem? As dores significam que alguma coisa está fora do lugar. Porque quando as coisas estão no lugar, você tem paz. Mas quando está tudo fora do lugar, dá uma falta de paz, né? Dá aquele mal-estar. Então nós sabemos que a ordem, ela significa colocar as coisas no lugar. Essa porta aqui, ela, embora não haja detalhes específicos na Bíblia sobre a função exata dessa porta da guarda, o nome dela sugere que ela poderia ter sido um local para registro e a contabilidade, talvez um ponto de controle para pessoas que entravam e saíam da cidade. Isso poderia incluir funções administrativas ou até mesmo judiciais. Então, quando nós conseguimos colocar a nossa vida em ordem, significa que nós estamos estabelecendo julgamentos corretos. Semana passada, eu falei, nós oramos aqui no final, depois da palavra, sobre discernimento. E o discernimento, ele não é só para discernir o espírito, mas é discernir também para compreender o julgamento que nós temos que estabelecer, porque nós estamos constantemente tomando decisões. Então, a falta de decisão já é uma decisão errada, equivocada. A palavra nos chama para que nós venhamos a tomar decisões debaixo de orientação do Senhor. Então aqui, restaurar essa porta da guarda, umificade, significa que nós estamos colocando as nossas vidas em ordem. A palavra diz que Isaías foi até o rei Ezequias e disse, olha rei, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Diz que o rei ficou apavorado, ele se voltou para a parede, começou a orar e chorar na presença de Deus. E a Bíblia diz que Isaías ainda estava no pátio. E ele retorna e disse assim, olha rei, Deus ouviu a tua oração, Deus vai te dar mais 15 anos. Mas Deus não disse para ele, ó, tá, então já que é assim, pode ficar bagunçada a tua casa aí, desordenada, né? Não. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi teve muita desordem na casa dele. E quando ele estava prestes a morrer, ele orou com Deus e ele reconheceu o quanto ele deixou a desejar na questão da família dele, na questão da bagunça da casa dele. Queridos, Deus nos chama para restaurar a ordem nas nossas casas. Não dá para ficar empurrando com a barriga, não dá para ficar levando, não dá para ficar rolando a pedra, não dá. Chega um momento que você tem que parar e dizer assim, aqui a palavra, aqui o Senhor vai reinar. Essa casa, essa família é sede do avivamento. Quem crê, se expressa em nome de Jesus. Se você crê que Deus está te chamando para isso, se expresse em nome de Jesus. Então restaurar a porta da guarda é você manter vigilância, fazendo as avaliações corretas, exercendo mordomia, exercendo gestão e cuidando da sua casa, para que você possa ter a tua casa no padrão.
Vai botar a tua casa na régua do Senhor. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo botar as contas em ordem. Senhor, eu não estou conseguindo botar a organização em ordem. Eu não estou conseguindo dar ordem na minha família, nos meus filhos. Eu não estou conseguindo botar o meu tempo em ordem. Peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Está aqui o comando. Pede a Deus, meu irmão. Pede. Senhor, eu não sei o que fazer. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Abre o meu entendimento. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se Ele é concedido. A palavra está dizendo aqui claramente que Deus vai te dar de graça essa sabedoria. Se você pedir. Será que é muito difícil? Vai ter que orar. Vamos tentar? Senhor, me dá sabedoria. Nem doeu, né? Então, quando estiver na frente de uma situação ruim, você diz, Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para enfrentar isso. Você chegou em casa, está aquela montanha na pia da cozinha. Deus, me dá sabedoria. Na hora, vai brilhar uma esponja e o detergente. Na hora vai vir o anjo com o detergente, está aqui, filho. Receba em nome de Jesus. Deus vai te ajudar a colocar a tua vida no lugar. Você recebe. Você está perdido, você está sem direção. Deus vai te ajudar a botar o trem nos trilhos novamente. Em nome de Jesus. Você recebe, diga eu recebo. Receba no seu coração. Receba no seu coração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Eterna guarda. Restaurando a guarda. Tudo está debaixo da guarida de Deus e da nossa, que Ele confiou em nossas mãos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Eu gosto tanto desse texto, porque aqui ele diz que o diabo é adversário. Tem gente que não sabe disso, né? Um dos nomes do diabo é adversário. Por isso o salmista também fala, olha, Senhor, aplana os caminhos, retira o obstáculo. Porque tem um adversário. Nós temos adversário, gente. Você vai ter paz, mas sempre vai ter oposição. E o nome dele é o adversário, o diabo. Então ele fala assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certos que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, queridos, quando nós sabemos que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar, tentando nos tirar do propósito, você tem que ficar atento quanto a isso. Então, restaurar a porta da guarda é colocar a tua vida em ordem e ficar atento para que o diabo não venha tirá-la de ordem. Para que ele não entre novamente e venha desordená-la. Você vai ter que fechar a porta para o diabo. Fechar a porta para o diabo significa se manter santo, mas principalmente no coração. Porque é do coração que procedem os caminhos do homem. Às vezes é uma pessoa que está na igreja, mas está cheia de ressentimento, está abrindo a porta para o diabo. Soldado ferido não vai ser um bom combatente. Soldado ferido vai ficar pelo caminho. Soldado ferido é presa fácil. Agora, eu vou te dizer algo. Ser curado é uma decisão de cada um. Eu vou ser o feridão ou vou ser o curado? Ah, pastor, mas tu não sabe o que o meu marido faz. Se ele faz algo errado, essa demanda é dele ou é tua? Não sabe o que a minha mulher apronta. Se ela está fazendo algo errado, essa demanda é tua ou é dela? Quem é o doente? Quem é o curado? Não adianta nós queremos ser uma pessoa mal resolvida, querendo resolver os outros. Amém? Não adianta você querer ser um líder mal resolvido, querendo curar a vida dos outros, evangelizar e fazer acontecer. Se resolva primeiro, meu irmão. Resolva. Decida
ter um coração limpo, um coração puro, um coração que não tem pereba. Amém? Um coração perebento, ele não vai muito longe, ele sempre vai travar na pereba. Um coração que está intoxicado por emoções tóxicas, sentimentos que não eram para estar ali. Ser curado é uma decisão. Amém? Uma vez eu falei uma coisa, a Lu nunca esqueceu, né? Ela sempre me lembra disso. Faz muitos anos, Lu? Sabe aquela pessoa beiçuda? Nunca esqueça que o beiço é de carne. Tá? O beiço é feito de carne. Mas se você é nascido do Espírito, viva e ande no Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus. Nossos irmãos estão passando pelas mesmas coisas. Os desafios que nós passamos, eles passam também. Todos nós passamos por muitos desafios. Então, nós não podemos ficar achando, isso só acontece comigo, só acontece porque a vida do fulano é mais fácil, a vida da fulana é mais fácil. Não, cada um tem a sua cruz. A comparação não vai te ajudar em nada, mas restaure na tua vida o fundamento e mantenha a guarda. Uma coisa que você tem que prestar atenção também é o seguinte: tem muita gente que não tem julgamento suficiente para acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo presente. Tem muitas vozes, muitas coisas acontecendo, e às vezes nós podemos confundir uma movimentação com o fundamento. Até mesmo o avivamento que nós esperamos da parte de Deus, ele não pode ser confundido com Cristo, que é o fundamento do avivamento. Existe o avivador, existe o avivamento. Nós não podemos inverter as coisas, nós temos que ter o foco nas coisas corretas, amém? Então, as novidades, elas são boas, mas nós temos que ter o filtro do fundamento de Cristo para poder avaliar aquilo que vai nos deixar focado naquilo que Deus quer, ou a gente vai ficar aí tergiversando em torno de muitas coisas e não chegando a lugar nenhum. Amém, igreja? Deus quer te usar poderosamente. Deus quer que você floresça como a palmeira. Deus quer que você cresça como os cedros do Líbano. Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. E a palavra diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, Paulo falando à igreja de Corinto, lancei o fundamento como prudente construtor. Está aqui o construtor prudente, Paulo. E aí ele diz assim, e outra pessoa, outro líder, outro apóstolo, outro pastor, você e eu, edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Ele é a rocha, Ele é a matriz, Ele é o fundamento que já está posto. Nós vamos edificar a igreja nesse tempo, e nós estamos muitas vezes sujeitos a muitas novidades, mas nós nunca podemos perder o fundamento que é Cristo. Amém? Eu estava falando antes, tem muita gente que ouve 3, 4 pregações por dia, não estou falando aqui metaforicamente, é verdade. Ouve 3, presta atenção nisso. A pessoa, ela liga o rádio, ela liga o YouTube, e ela sai de um pregador e cai no outro. Ela ouve 10 pregações num dia. Ela ouve 10 pastores. Mas ela não tem nenhum pastor sobre a vida dela. Como assim, pastor? Porque uma coisa é você ouvir uma palavra. Outra coisa é você ter cajado na sua vida. A Bíblia fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado direciona e a vara corrige. Então, não é pela quantidade de pregações,
não é pela quantidade de aulas teológicas, tudo isso é bom, eu não estou dizendo que é ruim, tudo isso é bom, mas eu não posso confundir, porque o fundamento não é eu ser engajado na audiência do YouTube. O fundamento é ser ovelha. Amém? E ovelha tem pastor com vara e cajado. Então eu posso estar ouvindo um monte de palavras boas que me edificam, mas não vivendo no modelo que Jesus estabeleceu. Você está entendendo, meu irmão? Uma coisa é você ter palavras que vão te inspirar, que vão te edificar. Outra coisa é você, debaixo desse fundamento, ter orientação, ter o bom conselho, ter direcionamento, ter discipulado. É outra coisa bem diferente. Se você ainda não entrou nisso, você está vivendo à margem do que Jesus mandou a gente fazer. Ele nos manda fazer discípulos, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, se eu entendo isso, é sinal que Jesus quer uma igreja discípula e não uma igreja engajada. Jesus nunca pensou numa audiência, ele pensou em discípulos. Amém? Ele nunca pensou em ter mais seguidores, ele pensou em discípulos. Por isso que ele tinha muitos seguidores. Mas ele estabeleceu 12 discípulos. E através disso, ele conquistou perpetuar o evangelho pelas gerações. Então, se eu quero entrar no projeto de Jesus, eu tenho que aprender a ser discípulo, porque é isso que ele pediu para a gente fazer. E depois que eu ficar maduro, eu também começo a fazer discípulos também. Amém, queridos? Continuando o texto. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual Jesus é Jesus Cristo. Contudo, o mesmo texto de antes, Simone, 1 Coríntios 3, 10, tá? Agora já estou um pouquinho mais na frente. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, presta atenção no que ele diz, é ouro, prata e pedras preciosas, mas também a madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras preciosas, mas também a madeira, feno e palha. Será que tem diferença alguma coisa da outra? Puxa vida, ouro é uma coisa meio cara, né? Prata também. Pedras preciosas, caríssima. E aí ele coloca madeira. Madeira, você pega um pau no meio da rua de madeira. Feno. Feno tinha nos celeiros, palha. Será que é a mesma coisa? Não, ele explica. Manifesta se tornará a obra de cada um. Eu vou te dizer, meu irmão. Deus te chamou para manifestar aquilo que tu é diante de Deus. E essa obra vai manifestar na terra. Vai manifestar. Ou ela vai manifestar como algo precioso, ou ela vai manifestar como algo descartável. A obra de Deus na tua vida vai manifestar de alguma forma. Aliás, a obra que você fizer vai manifestar de alguma forma. Ou ela será algo de muito valor e preciosa, ou vai ser algo que é descartável. Por quê? Porque manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará, ou o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, qual fundamento? Jesus Cristo. Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através pelo fogo. Então ele não está dizendo que aquele que edifica madeira, feno e palha, que vai ser queimado por fogo, vai para o inferno. Ele não está falando isso. Mas vai ter prejuízo. Qual é o prejuízo? Qual será o prejuízo? Você passar uma vida inteira trabalhando e não ter galardão, porque Deus não te mandou fazer nada daquilo que você fez. Pastor, mas eu presumi que era para eu fazer isso. Isso é presunção, isso é pecado. Deus não te mandou presumir nada, Ele te mandou buscar a face dele e saber qual era a orientação.
qual é aquilo que você deveria manifestar aqui nessa terra. Agora, a tua obra vai ser manifesta diante de Deus e diante dos homens. Então, quando eu falo, queridos, de restaurar tanto a porta velha, como a porta de Mificade, ou a porta da guarda, colocar a coisa em ordem, é organizar também a tua chamada, o teu ministério, a unção que você recebeu da parte de Deus, você precisa fazer uma gestão correta disso. O chamado que Ele colocou na tua vida, você precisa fazer uma gestão correta debaixo de conselho do Senhor. Porque não adianta você passar uma vida inteira nessa terra, trabalhando, e aí chegar naquele dia, com D maiúsculo, como está no texto, o Senhor passar o fogo, sobrou nada. Tudo bem, entra aí, né? Não vai ficar de fora, né? Tem um prêmio de consolação, você vai para o céu, entra aí. Entra aí. Mas o prejuízo é, você trabalhou sem recompensa. Então, deixa eu te dizer algo, com muito carinho, meu irmão. Nós precisamos absorver a identidade dele. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós corremos para ele, menos para o sistema do mundo, mais nós venceremos nesse mundo com coisas que são pertinentes ao reino. Então, você precisa considerar que talvez você não fique famoso na rede social, mas você precisa ficar famoso no céu, meu irmão. Você está entendendo? Talvez você não fique rico nessa terra, financeiramente falando, mas você vai ter um galardão poderoso no céu. Você precisa considerar, porque senão você pode passar a vida inteira gastando as suas forças e produzindo um resultado errado. Que o Senhor nos poupe, que o Senhor nos livre. Diga assim, Deus me livre. Chega lá, só ter madeira, feno e palha. Amém? Mas que eu possa produzir aquilo que realmente tem valor para Ele, para o reino dEle na terra. E isso vai trazer um galardão poderoso no céu. As obras não salvam o homem, mas as obras, elas trazem a glorificação do Pai, para que o mundo reconheça. Isso que a Bíblia diz. E as obras também produzem galardão. E a Bíblia diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Então, ouro, prata e pedras preciosas são obras manifestas de quem realmente busca o Senhor. Recebe essa palavra no teu coração.